Seja muito bem-vinda ao nosso Estudos de Esdras. A gente já começou, né? Já tem alguns vídeos atrás. Se você puder, volte lá nos vídeos. Nós já lemos o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Estamos agora no capítulo 6 e 7. Eu não fiz nenhum estudo esboçado, eu não fiz nada elaborado, porque eu estou lendo junto com vocês e procurando é, de, é, minuciosamente, né, depurando aquilo que o Senhor, durante a restauração do templo, durante a restauração da sua aliança com o povo de Israel, depois do cativeiro da Babilônia, esteve dando como ordenança o que aconteceu durante aquele período, o que tem a ver com o nosso casamento, o que tem a ver com a restauração da nossa aliança, o que tem a ver com a restauração do nosso templo dentro de casa, que é o nosso casamento. E durante a leitura nós vamos parando, nós vamos esmiuçando, descobrindo coisas como um garimpeiro achando ouro, né, no meio do rio. E já descobrimos aqui muitas coisas muito preciosas. Já descobrimos sobre a ordem de começar pelo altar, de começar por dentro de nós, de começar pela adoração. Já descobrimos sobre a reconstrução ter ordenanças específicas, sobre a oposição que se levanta contra a, a reconstrução de qualquer tipo de aliança, inclusive chamando a atenção nesse ponto da oposição à reconstrução. Eu queria voltar rapidinho ao ponto em que o Senhor fala no capítulo 4, versículo 3, diz assim: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente a nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Essa é a fala do povo de Zorobabel, que estava debaixo da ordem de Zorobabel, ao povo que estava dizendo: nós vamos te ajudar, nós vamos reconstruir o templo junto com vocês, sendo que essas pessoas são inimigos do povo de Deus. Então, muitas vezes nós colocamos a competência, nós atribuímos ao outro a importância e a responsabilidade da reconstrução do templo, sendo que o Senhor está dizendo que é sua responsabilidade, que é o seu templo, é você que tem que buscar isso. E esses inimigos muitas vezes se levantam de várias formas, às vezes como amigos, às vezes como pessoas que na verdade só estão com a intenção de saber sobre a situação, às vezes como pessoas que não têm nem intenção ruim, mas que não têm autoridade sobre aquilo que você está vivendo. Então, não busque apoio, não coloque atribuições, não coloque essa competência em outra pessoa, principalmente se ela não vive um casamento restaurado de fato, um casamento admirável, um casamento debaixo das leis do Senhor, com os princípios do Senhor, um casamento fortalecido. E muitas vezes a gente acha que são casamentos fortalecidos, mas são casamentos de aparência, casamentos de Instagram, que são da porta para fora. São pessoas que parecem que têm uma aliança perfeita, mas que no fundo não são. Cuidado com essas oposições à sua reconstrução. Cuidado com quem você vai compartilhar, com quem você vai falar, com quem você vai dividir essa sua dor do momento que você está vivendo. Seja ele uma crise silenciosa, seja ele uma crise real, uma traição, uma crise financeira, não importa. Se seu casamento está passando por alguma dificuldade, você tem todas as ferramentas. E lá no capítulo 5, inclusive, nós vamos ver o Senhor se movimentando de uma forma silenciosa. Aqui, na história da reconstrução do templo, o Senhor estava se movimentando de uma forma política, de uma forma que o povo que estava lá com a mão na obra não estava vendo, mas que as coisas estavam acontecendo para que fossem autorizados a continuar com a reconstrução. Então, muitas vezes no nosso casamento, o que está acontecendo a gente não está vendo, nós não estamos percebendo o mover de Deus, mas o Senhor está movendo tudo o que tem que mover, mesmo que você não perceba, para que no momento certo ele se mostre fazendo parte e autorizando a reconstrução do seu casamento. Já no capítulo 6, nós vamos ver uma parte desse mover de Deus que parecia silencioso, mas ele se apresentando como um decreto de autorização para continuar a obra, porque até então o povo estava pedindo ao rei que vasculhasse nos arquivos reais aquilo que estava autorizado há muito tempo que acontecesse, que era a reconstrução do templo, porque as pessoas que estavam contra a reconstrução estavam dizendo que aquela reconstrução ia ser ruim para o rei. Então,
lá no capítulo 5 você vai ver isso, no capítulo 6 tem a continuação. Capítulo 6 diz assim: o rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou. Dário comunicou aquilo que estava escrito, né? Ele fez um novo comunicado. No primeiro ano do reinado do rei Ciro, promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura, 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e com uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Eu vou parar aqui porque aqui é um ponto importante. Desde aquela época, o Senhor já tinha dado como uma ordenância, através da boca de um pagão, dizendo que aquilo que é do Senhor, os valores, os tesouros que é do Senhor, deveria ser restabelecido para que o templo fosse reconstruído. Então, Deus está novamente reforçando aqui, na boca de um outro pagão, aquilo que foi dito, de que, para a reconstrução de um casamento, os valores precisam ser restaurados em seus lugares. Os posicionamentos precisam ser restaurados em seus lugares. O marido, o esposo, o chefe da casa precisa ter de volta o lugar de líder e a esposa precisa de volta ir para o seu lugar de auxiliadora, administradora do lar, acolhedora, mestra do bem dentro de casa. Isso é uma coisa que a nossa geração, que nós estamos vivendo, está sendo muito atacado pelo diabo. Nós fomos empoderadas de um posicionamento de liderança que dentro da nossa casa, ele não é nosso, ele não é autorizado pelo Senhor. E eu não estou dizendo que a gente não tem liderança. Nós temos liderança em muitos lugares nossos de liderança, de comandos que são femininos. Mas muitas vezes nós estamos assumindo lugares que são masculinos dentro de casa. E estamos quebrando essa ordem, que é a ordem de valores, de princípios do Senhor, do que Ele instituiu como casamento, de homem e mulher. Então, se hoje na sua casa esses valores estão invertidos, quem manda no financeiro é você, quem dá a ordem do que pode e do que não pode, em todas as coisas dentro de casa é você, quem manda no seu marido é você. Isso você vai castrando o seu marido, você vai tirando dele essa autoridade e lugares vazios são tomados pelo diabo. O diabo ele não tem lugar, então ele vai assumir lugares que estão sendo deixados vazios. Você vai ficar sobrecarregada, você vai começar a colocar fardos de cobrança de culpa em seu esposo porque ele vai deixar de ocupar aquele lugar, porque é normal do masculino se encontra feito não fazer, ele faz aquilo que tem uma necessidade absoluta para ser feito, então você acaba assumindo algo que não é seu marido acaba sendo omisso daquilo seria dele e as coisas vão se desmontando e isso aí é um ponto que o Senhor está deixando claro aqui pra gente, que os valores precisam voltar para os seus lugares, os posicionamentos precisam voltar para os seus lugares. Vamos seguindo adiante no versículo 6. Agora então, Tatenai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por estes líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. Eu vou dar uma estacionada, mais uma vez. Pense comigo, se no decreto o Senhor está dizendo, através da boca do rei, que é para deixar os judeus assumirem a reconstrução e fazerem isso com liberdade, é porque ele está aqui por entre as linhas desse texto, dizendo que aquilo que está bloqueando, aquilo que pode estar interferindo, atrapalhando, já tem uma ordem do céu para ser retirado
desse obstáculo, para ser retirado da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa estar na obra. Você precisa estar fazendo. O povo tinha que estar trabalhando. Então, deixe o povo trabalhar, porque o povo estava trabalhando. Se você voltar lá no capítulo 5, o povo estava com a mão na obra, não parou o que estava fazendo, continuou na ordenança que estava sendo dada pelos profetas, continuou fazendo e mandou o recado para o rei procurar nos arquivos reais essa autorização. Então, se o rei está reforçando que ninguém atrapalhe a reconstrução, é porque o Senhor está contigo nessa reconstrução e não vai permitir que ninguém atrapalhe essa reconstrução, se você tiver com a mão na obra, ok? Vamos adiante. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão para esses líderes judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto, oferecidos ao Deus dos céus, o trigo, o sal, o vinho, o azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem um empalado e seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei que seja plenamente executado. Olha que lindo! Receba na sua casa, minha irmã. O Senhor está dizendo aqui que tudo o que você precisar, todas as estratégias, todas as ferramentas, diariamente já está autorizado, liberado para você lançar a mão e reconstruir o seu templo. Tudo que você precisar, todas as habilidades e competências que você precisar para restaurar o seu casamento já está liberado na sua mão. Ah, Samia, mas eu não me sinto capaz de ter uma conversa. Parece que tudo que eu começo a falar com ele vira uma briga. Ah, Samia, mas eu não consigo eu não consigo ter habilidade para desfazer esse nó que está na minha casa. Minha irmã, você pode hoje não enxergar essa habilidade, mas ela já foi liberada para você. O Senhor já liberou para você. E como é que você vai ter? Buscando acesso de aprendizado, buscando acesso de conhecimento, treinamento, porque o nosso cérebro, ele é treinável. E por muito tempo, talvez você tenha treinado ele da forma errada. Você tenha treinado ele com reclamações, repetindo falas que não deveria. Tenha treinado o seu cérebro com bloqueios, com falas que ouviu no passado de que você não é capaz, de que você é briguenta, de que você é confusenta, de que você é sei lá o quê. Tantas coisas vão sendo colocadas em nós que fazem com que a gente acredite em verdades que não são do Senhor para nós, que nos bloqueia de ter acesso a essas verdades que o Senhor está dizendo aqui, que já estão liberadas para você. Então, se você ainda não conseguiu ter acesso a essas habilidades, ter acesso a essa liberdade de usar essas ferramentas que o Senhor já liberou para você, busque treinamentos, busque lugares de aprendizado, busque conselheiros reais, pessoas que de fato têm essa habilidade, profissionais que possam te ajudar nisso. E retreine o seu cérebro, porque do mesmo jeito que o cérebro foi treinado um dia de forma negativa, ele pode ser treinado novamente. O exercício vai levar à prática e a prática leva à perfeição. A cada dia você vai mudando uma coisinha. Num dia você vai aprendendo a fazer as perguntas certas. No outro dia você vai aprendendo a se calar e ouvir. No outro dia você vai aprendendo a fazer atitudes e ações que realmente toquem o coração do seu esposo, a se posicionar, a falar, a viver do jeito que o Senhor está te dizendo que você tem habilidades para viver. Então, mas é porque também depende do outro. Lógico, um casamento não se reconstrói sozinho. Você não vai se reconstruir ele sozinha. O casamento precisa do cordão de 3 dobras. De você, do Senhor e do seu esposo. De fato. Mas veja, você já está na maioria. Você e o Senhor já é a maioria. Porque o cordão é de 3 dobras.
E o Senhor já está te dizendo que a reconstrução já está autorizada. A reconstrução do seu casamento é do coração de Deus, porque o Senhor criou o casamento. O Senhor criou essa aliança. Foi Ele que instituiu o primeiro casamento. Ele que determinou isso como um fundamento celestial. Então, por que aquilo que é do céu não vai ser movido pelo céu? Vai ser movido pelo céu, sim, ainda que o outro esteja distante, ainda que o outro não esteja entendendo o que está acontecendo e esteja silencioso e afastado. O seu mover em Deus vai alcançar o mover nele. Amém? Vamos seguir adiante. A dedicação do tempo. No versículo 13. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros dele o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, que estava desde o versículo 5 que está falando que está sendo profetizado. Descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número de tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para que os serviços de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Veja duas coisas importantes. Uma, eles não deixaram de acreditar na palavra do profeta. Eles estavam movidos, mobilizados pelas ordenanças da profecia. Eles estavam determinados. Não tire isso da sua cabeça. O Senhor ouve, percebe, está atento à sua determinação. O Senhor está atento ao mover do seu coração, de andar sobre a palavra, de andar sobre aquilo que o Senhor já profetizou sobre a sua vida. E também o quanto que o templo foi concluído e o povo celebrou. Minhas irmãs, a celebração, ela conquista territórios. Porque a celebração, ela é um produto da gratidão. E a gratidão é uma forma de adoração. Ah, mas ainda não aconteceu nada. Ah, mas ainda a circunstância diz que a gente continua brigado, que ele continua fora de casa, que ele está com um amante. Não importa. A celebração do que você sabe que o Senhor vai fazer, um coração movido, grato, já abre portais nos céus, porque a gratidão é uma adoração. A gratidão produz multiplicação. A gratidão conquista territórios. Veja que no período do Velho Testamento, o povo ia para a guerra e a primeira coisa que saía era a arca. Eram os levitas celebrando na frente. Antes de começar a guerra, eles já estavam indo. E estavam indo por quê? Porque eles sabiam que o Senhor estava à frente. Eles sabiam que o Senhor ia dar a vitória. Então eles já eram gratos antes mesmo da vitória acontecer. Então a celebração vai conquistando territórios, vai abrindo portais. Amém? E aí vem a celebração da Páscoa, né? No versículo 19. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim os israelitas, que tinham voltado do exílio, comeram o cordeiro, participaram com eles todos os que haviam separados das práticas impuras de seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria as festas dos pães ázimos, sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra da reconstrução do templo, o Deus de Israel. Gente, aqui vem um ponto que eu preciso que vocês tenham assim o coração aberto para ouvir. A celebração, a reconstrução do templo, a adoração, o altar. Tudo isso precisa de um ponto importante, que é a purificação. E a purificação não é só do pecado do seu marido, não é só do pecado comum que a gente entende. É purificação da nossa mente.
Nós precisamos purificar por inteiro tudo que está envolvido com essa reconstrução do templo. Nós precisamos nos purificar de mentiras, nós precisamos nos purificar de pecados, de fornicação, nós precisamos nos purificar de blasfêmias, de falas, de julgamentos próprios, porque nossa justiça própria é como fedor, é como imundícia, trapo de imundícia diante do Senhor. E muitas vezes nós queremos agir diante da nossa justiça própria. Ele fez algo errado e a gente quer que ele pague. Ele fez algo errado ou está fazendo algo errado. E a gente faz aquela oração que eu digo que é oração de feitiçaria. Que Deus tem que queimar, que Deus tem que fazer ele pagar, que Deus tem que mostrar a ele. Irmã, purifica o teu coração no amor do Senhor. Purifica a tua mente ao falar do teu casamento. Purifica as tuas palavras ao falar do teu casamento. Purifica as tuas palavras ao comentar sobre seu marido com qualquer pessoa. Começa a profetizar, começa a trazer à existência a purificação da sua casa. E isso tem que partir do seu coração, tem que partir do que está silencioso, da boca para fora, mas que está horrendamente falando dentro de você. Começa a purificar a tua alma do sentimento de mágoa, do sentimento de amargura, do sentimento de ofensa, do sentimento de que você é uma vítima. Você não é uma vítima, minha irmã. Você é filha do Deus Altíssimo, do Soberano. E mesmo que tudo isso tenha te causado muita dor, mesmo que você tenha passado por uma situação de ofensa real, com direito a se sentir vítima, não se apegue a esse sentimento de vítima. Não permita que isso crie uma barreira para que o Senhor não consiga ter acesso ao seu coração. Faça a purificação de cada um dos pensamentos disfuncionais que podem estar te levando a uma fala, pode estar te levando a um lugar de dor, a um lugar de isolamento. Sabe aquele lugar que você não consegue nem orar? Se você está sem forças para orar, minha irmã, pode ser que esteja justamente nesse lugar, onde os seus pensamentos estão começando a te sufocar e não permite você acreditar no que Deus falou sobre você. Não permite você ter acesso à oração. Parece que Deus fica silencioso, sendo que Ele nunca esteve silencioso. Parece que Ele fica distante, sendo que Ele nunca esteve distante. Você se isolou, você se fechou dentro da sua dor e da sua marca, da mágoa. Porque eu sei o que é isso, eu já vivi isso. Quantas vezes eu olhava para dentro de mim, eu tinha a sensação de que eu só via tristeza, escuridão e espinhos. Para todo lugar onde eu olhava, parecia que tudo que eu ouvi, tudo que eu passei, vinha de novo, de novo, de novo. Ia me machucando cada vez mais. Mas isso não vem do Senhor. E você consegue se libertar disso. Se purificar dessas impurezas que a sua alma vai colocando sobre você. Amém? Vamos lá. Então, vamos seguir para o capítulo 7, né? Vamos ler 6 e 7 hoje, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Acho que dá pra gente ficar mais uns 10 minutinhos, ok? Capítulo 7. Depois dessas coisas todas, durante o reinado de Artaxerxes, reis da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Agora que aparece Esdras na nossa conversa. Era filho de Zeraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Zalum, filho de Zadok, e aí vai filho, toda a descendência dele, que ele é descendente, no final das contas, do sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele nasceu na Babilônia, ele veio da Babilônia. Mas lá na Babilônia, só para contextualizar, lá na Babilônia, mesmo ele tendo nascido num tempo em que não havia um templo, não havia um povo estabelecido na sua terra, ele se dedicou a estudar sobre as coisas do Senhor. Ele era um escriba do Senhor, ele se dedicava às escrituras do Senhor. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano
desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Eu vou parar no ensinar. Por quê? Porque quando a gente se dedica, olha só, o templo já está construído, tá? A gente já está no lugar aqui onde o povo já reconstruiu o templo. Só que reconstruir o templo não quer dizer que o templo está funcional. Muitas vezes a nossa casa não está destruída. O marido não está fora de casa. O casamento não está visivelmente destruído. Não tem discussão, não tem briga, não tem bate-boca, não tem nada disso. Mas não está funcional. Não está funcionando como deveria. Você não está num lugar de felicidade, de alegria, de celebração, de contentamento. Então, tudo que a gente estudou até aqui vale para essa casa também. E considerando que a partir daqui o templo já está construído e Esdras passa a trabalhar agora para que o templo se torne funcional, e eles vão reconstruir também as muralhas, Esdras decidiu, durante todo o tempo de vida dele que ele teve, mesmo fora do templo, mesmo fora da terra prometida, mesmo no meio da Babilônia, e Babilônia quer dizer confusão, mesmo lá no lugar de confusão, ele estava decidido a estudar a lei de Deus. E além de estudar, a ensinar. E aqui vai uma dica para vocês. Nós precisamos colocar a palavra do Senhor como um decreto constante em nossa boca e ensinar isso o tempo inteiro para os nossos filhos. Eu sei que para quem já é evangélico, para quem já é cristão, um católico, seja quem for, que já está acostumado a rituais religiosos, que vai na igreja com frequência, muitas vezes já tem versículos bíblicos que já estão decorados. Mas mesmo que eles não estejam decorados, mesmo que não sejam aqueles versículos batidos, ou que sejam, mas busque aquilo que o Senhor está falando para você. Pegue essa palavra e repita com frequência. Fale para todas as situações, fale para todas as pessoas, fale para você mesmo quando vem a dúvida. Ensine para os seus filhos, ensine para o seu marido. Quantas vezes eu, mesmo que meu marido seja o sacerdote do lar e a responsabilidade fosse dele de fazer o culto na nossa casa, de fazer as meninas estarem indo para a igreja, ainda assim, quantas vezes eu não fiz o convite e eu não fiz o culto dentro da minha casa para chamar para a Bíblia. E em algum momento eu vou gravar esse vídeo também, o lugar que você mais pode ensinar sobre a palavra, sem ser espiritualizando a palavra, sem ser fazendo pregações, é quando você está na mesa. Quando você senta para jantar, quando você senta para conversar, você vai falar a palavra sem ser palavra decorada, sem ser versículo decorado, sem ser pregação. Você vai falar do que o Senhor falou no seu coração, sobre aquele momento que vocês estão vivendo, sobre aquele assunto que surgiu na mesa. Deixe o Senhor fluir no momento de comunhão, sem cobranças, sem posições, sem parecer que aquilo ali é um peso de ritual. Só permita que a palavra flua entre as relações da sua casa. Amém? Esta é uma cópia da carta do rei Ataxerxes, da carta que o rei Ataxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Ataxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata, o ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber na província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para a sua oferta de cereal e de bebida.
e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para que o culto do templo de Deus, do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seus Deus serão pagas pelo tesouro real. Eu vou parar aqui rapidinho só para você entender uma coisa. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Olha que autoridade Esdras recebeu. Olha que autoridade o Senhor está te entregando. Porque o Senhor está dizendo: reconstrua seu templo, reconstrua sua casa, reconstrua seu casamento. Eu estou te dando todas as ferramentas, eu estou te dando todas as coisas para você fazer essa reconstrução. E você fará o que achar melhor com o restante da prata e do ouro. Ou seja, você vai usufruir dos benefícios do que vai sobrar daquilo ali, do que vai ter de resultado daquilo ali. Então, o Senhor está te entregando tudo com sobra para que você restabeleça seu templo. A intenção do Senhor é a reconstrução do casamento. A intenção do Senhor é sempre o casamento ser prioridade e ser restaurado e reconstruído. Só que eu sei que muitas vezes o que você ouve é que você não tem que estar insistindo em algo que já está falho, num casamento frustrado, um casamento falido. Eu entendo. E muitas vezes você precisa colocar diante do Senhor, inclusive, essa sensação de frustração. Muitas vezes você realmente precisa esperar no Senhor essa reconstrução começar a acontecer, porque o povo esperou na Babilônia por 70 anos. Você não é obrigado a ficar vivendo no sofrimento, vivendo debaixo de uma condição de machucadura o tempo inteiro, mas o Senhor tem intenção de restauração, sim. Só depende de você achar as portas certas e acessar essas portas certas. O Senhor vai te mostrar as portas certas acontecendo. Amém? E você vai usufruir do resultado disso. Agora, o rei Artaxerxes ordena a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 3 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo de Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo, de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. Minha irmã, se tu não pegou essa, eu vou jogar daqui para lá. Nenhum deles tinha autoridade para cobrar impostos. E o que são esses impostos? Os impostos são pesos e fardos e culpas que se colocam sobre nós com relação ao nosso casamento. Não se permita aceitar cobrança de imposto, porque o Senhor não está te entregando isso, o Senhor não está cobrando imposto de você. O que ficou no passado, o que é do passado, é do passado. A sensação de culpa, sabe uma sensação de culpa que eu tinha o tempo inteiro? É que eu não fui suficiente. Quando eu tive a crise no casamento, eu ficava com aquilo martelando na minha cabeça o tempo todo, de que eu não era suficiente, de que eu não conseguia dar conta, de que eu deveria ter feito de outra forma. E vinha uma sensação de culpa absurda sobre mim. Isso são os impostos que os próprios pensamentos colocam sobre nós. Não aceite esses impostos, porque aqui a palavra diz que não haveria imposto para aquele que estivesse restaurando o casamento, restaurando o território do Senhor na terra. Então, você não precisa se sentir obrigada a pagar imposto, a pagar culpas, a fazer devolutivas de nada, porque o Senhor já pagou na cruz por você. O sacrifício já foi feito. Então, aceite apenas o que o Senhor está te entregando e não os impostos que os outros estão colocando sobre você. E muitas vezes esses impostos quem está colocando é aquele povo lá do início da nossa leitura que é oposição ao casamento, na verdade.
Ele pode ter uma fala bonita, mas ele está sendo oposição sobre o seu casamento. E colocando culpa, colocando peso, colocando fardo, você fez errado porque você fez isso. Se fez errado, minha irmã, sai desse lugar errado e começa de novo. E ponto. Mas não aceite culpas e fardos sobre você. Isso vai impedir que você celebre o que o Senhor tem para te entregar. Então, vamos seguir a restauração livre desses fardos e desses impostos, porque o Senhor não decretou imposto sobre você. Amém? Espero que você receba essa aí, porque eu, na minha época de restauração, eu tive um período muito difícil para ter forças para conseguir restaurar, porque eu me sentia muito culpada de muitas coisas, apesar de eu não ter feito nada errado. Obviamente, não tinha nada crítico que fosse eu. Eu não traí, eu não fiz, ao contrário, eu estava fazendo minha parte, mas em algumas coisas eu me posicionei em lugares que eu me sentia culpada. Não aceite essa culpa. Amém? E você, versículo 25, e você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado e a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus dos céus e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com exílio, ou com confisco de bens, ou com prisão. A autoridade está sendo colocada sobre Esdras. Olha a autoridade que você tem na sua casa, a autoridade que você tem sobre esse momento de reconstrução. Você é autoridade para ensinar a lei do Senhor, para se posicionar, para nomear. Ah, Sam, então eu sou autoridade sobre a minha casa. Se você estiver posicionada, lembra lá no início, diante dos valores de um casamento, diante dos valores e princípios da mulher no casamento. Quais são os princípios da mulher no casamento? Ser auxiliadora. E se você for lá na mulher de Provérbios, você vai ver que a mulher de Provérbios, ela fazia com que o seu esposo fosse bem falado às portas da cidade. Você está pronta, minha irmã, para fazer seu marido ser bem falado às portas da cidade, para todas as pessoas valorizarem ele, nem te enxergarem? Será? A gente está pronta? Porque hoje eu vivo isso e eu achava que eu não era capaz de fazer isso. Por quê? Porque eu fui criada para ser, para estar em evidência. E quando eu entrei no casamento, como eu sou muito sanguínea, eu estava sempre me posicionando para construir a minha imagem. E ao contrário do que a Bíblia fala para a mulher ser sábia e construir a imagem do marido. Então, construir a imagem do marido é um reflexo que vai vir em você. Você vai receber o reflexo do seu marido ser bem falado na cidade. Você vai se posicionar na sombra, na graça do seu marido ser bem posicionado na cidade, ser bem falado na cidade, de ser um homem de valor, de ser um homem de honra, de ser um homem que sabe quem é ele dentro da casa. Então, a partir do momento que você esteja disponível para colocar sua autoridade sobre ele, como Esdras esteve aqui, com sabedoria de Deus, ele nomeou magistrados e juízes para ministrarem a justiça. Você pode construir, nem que você comece apenas com palavras, apenas com profecias. Você começa a profetizar que seu marido vai estar nesse lugar de honra, de homem de valor. E você vai poder viver à sombra dele com toda a alegria do mundo, como auxiliadora, porque você vai estar protegida por isso, porque a Bíblia diz que assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, se você estiver nessa hierarquia, para que melhor do que isso? Está protegida por todas essas camadas de bênção. Seu marido está entre elas. Mas a gente foi criado, a gente foi muitas vezes... a ideologia do empoderamento foi tirando esse direito nosso de estar protegida. A gente quer se autoproteger, a gente não quer depender de ninguém. Mas isso nos cansa. Isso tira de nós o nosso direito de descanso. Amém? Eu já fui a outro lugar, não foi? Continuemos. Bendito seja o Senhor, no versículo 27, viu, irmã? Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim,
Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Amém? Aqui a gente encerra o capítulo 7, nós lemos 6 e 7 hoje. Vamos concluir, muito provavelmente, o livro de Êxodo no próximo livro, talvez, porque o capítulo 10 tem muita coisa para falar com a gente, mas lembrando que esse é um estudo para a gente levar para a vida. São estruturas de reconstrução que você pode levar para todas as situações de reconstrução de relacionamentos, ainda que não seja só do casamento. Mas estamos voltados para os nossos casamentos, porque muitas famílias estão precisando muito restaurar os seus casamentos, ainda que não sejam restaurações de crises reais, de fraturas grandes, mas de situações, fissuras, casamentos frios, crises silenciosas, que está já tirando as estruturas das famílias e desestruturando a família, desestrutura tudo na nossa casa. Nossos filhos, as nossas gerações vão ser impactadas com a restauração que você está se dedicando hoje a fazer. Então, minha irmã, compartilha esse vídeo com quem você achar que precisa saber. Me segue aí, se inscreve no canal pra gente no próximo vídeo. Ativa também o sininho, porque aí no próximo vídeo você já fica sabendo quando postar. E eu vou ficar muito feliz de ter você aqui de novo no próximo capítulo pra gente continuar.